Tudo é símbolo e analogia. O vento que passa, a noite que esfria, são outra coisa que a noite e o vento. Sombras de vida e de pensamento. Tudo que vemos é outra coisa. A maré vasta, a maré ansiosa, é o eco de outra maré que está onde é real o mundo que há. Tudo que temos é esquecimento. A noite fria, o passar do vento, são sombras de mãos cujos gestos são ilusão e matriz dessa ilusão. Tudo transcende tudo e é mais real e menos do que é. Tudo transcende tudo, intimamente, longe de si mesmo. Infinitamente o universo, a si mesmo existindo, se ilude. Tudo transcende tudo, intimamente, longe de si mesmo. E infinitamente o universo, a si mesmo existindo, se ilude. Não é medo que faça estremecer, nem olhar atrás de si, nem recear, ainda que vagamente, incoerentemente. Não tão humano horror, este é o horror do mistério, do incompreendido. Não tão humano horror, este é o horror do mistério, do incompreendido. A história das barbaridades e das atrocidades da humanidade vem sendo a mesma há muito tempo. Todas as guerras históricas, até a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, e muitas outras guerras, conflitos, genocídios em todos os hemisférios e continentes. Bárbaros. Bárbaros. A civilização ganhou as dádivas da ganância, da fome e da cruz. O que é social, o que é individual? Não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem os outros. E na verdade, cada um considera bárbaro aquilo que não se pratica em sua própria terra. Julgar bárbaro os atos dos outros, condenando os seus defeitos, levam à cegueira de nossos próprios atos. Considero bárbaro e cruel o canibalismo, comer um homem vivo, e o pior, esquartejar um ser entre suplícios. Para nós é bem mais grave do que assar e comer um animal previamente executado, certo? Podemos, portanto, considerar esses outros como bárbaros e cruéis, e dar ouvido somente à inteligência, mas nunca se compararmos a nós mesmos, que também praticamos equivalentes barbaridades diárias. Todos meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. E eu tantas vezes reles, tantas vezes fio, tantas vezes porco, eu tantas vezes indesculpavelmente parasita, irresponsavelmente sujo, eu tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tenho sido ridículo, absurdo, que tenho sido grotesco, submisso e arrogante. Quem dera escutar a voz humana de alguém que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas um ato de covardia. Não, são todos o ideal se os vejo e me falo. Quem há nesse lado do mundo que me confesse que uma vez foi vil? Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderia me falar de suas lembranças, memórias, recordações? Vivo só.
Vivo só, a casa que mora é própria, construir levado de um desejo particular, me envergonho em dizer, mas vá lá. Quis reproduzir fielmente a antiga casa que me criei, dando o mesmo aspecto e fisionomia daquela que desapareceu há anos. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. A única diferença encontra-se na sala principal, com as figuras de Nero, Massinissa, Augusto e César em suas paredes. Não encontro razão para tais personagens, pois quando me mudei, já assim estava decorada. No mais, tudo é análogo e parecido. Uma vez para variar, resolvi escrever um livro. Foi então que os bustos pintados na parede me incentivaram a colocar tudo o que vi e vi no papel, como modo de constituir ou reconstituir a mim mesmo. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, restaurar na velhice a juventude. No entanto, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Pois se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se me faltasse só os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas faltou reconstituir o eu dos tempos idos. E essa lacuna, esse vazio, é tudo. O mal-estar na sociedade hoje manifesta-se por meio da depressão, da ansiedade, dos distúrbios, das fobias, do comportamento compulsivo, indícios individuais que se multiplicam com o isolamento, a intolerância, a insegurança, sintomas sociais. O que é social? O que é individual? As margens do crescente estão irregulares e rugosas. Na parte escura, perto da faixa luminosa, há pontos de luz. Vão aparecendo um depois do outro. A partir deles, a luz se espalha, ocupando superfícies sempre maiores, chegando na parte luminosa principal. E como se explicam esses pontos luminosos? Não pode ser. Pode. São montanhas. Na lua, Montanhas enormes. Os cimos são dourados pelo sol nascente, enquanto a noite cobre os abismos em volta. Você está vendo a luz baixar dos picos mais altos ao vale. mas isso contradiz o conhecimento de 2000 anos. Sim. O que você está vendo, um homem nenhum viu além de mim. Mas a lua não pode ser a terra com montanhas e vales, assim como a terra não pode ser uma estrela. A lua pode ser uma terra com montanhas e vales, e a terra pode ser uma estrela. Um corpo celeste qualquer, um entre milhares. Olha outra vez. A parte escura da lua é inteiramente escura? Não, olhando bem eu vejo uma luz fraca, cinzenta. E essa luz o que é? É da terra. Não, isso é absurdo. Como pode a terra emitir luz? Com suas matas, suas águas, e sendo um corpo frio. Do mesmo modo que a lua pode, porque as duas são iluminadas pelo sol, e é por isso que elas brilham. A lua está para nós, assim como nós estamos para a lua. Ela nos vê ora como crescente, ora como semicírculo, ora como terra cheia e ora não nos vê. Portanto, não há diferença entre lua e terra? Não. Tudo é símbolo e analogia. O vento que passa, a noite que esfria, são outra coisa que a noite e o vento. Sombras de vida e de pensamento. Tudo que vemos é outra coisa. A maré vasta, a maré ansiosa, é o eco de outra maré que está onde é real o mundo que há. Tudo que temos é esquecimento. A noite fria, o passar do vento, são sombras de mãos cujos gestos são ilusão e matriz dessa ilusão. Tudo transcende tudo e é mais real e menos do que é.
Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim magro, assim triste, nem os olhos vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde, em silêncio, e ia atirando umas gotas de água com as mãos. Não era uma regra, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, olhava para o homem, olhava para as gotas de água que caíam dos seus dedos magros e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro jasmineira em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos sonhando com pardais. Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar. Marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega. Às vezes um galo canta, às vezes um avião passa. Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem. Outros que só existem diante das minhas janelas. E outros finalmente que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Ei! O que aconteceu? Você ficará bem. Parece que está tentando salvar o outro novamente. As pessoas fazem coisas terríveis para proteger as pessoas que lhes são próximas. Quantas coisas terríveis ainda faremos em nome do outro? Tudo o que fizeram, tudo o que fazemos é tão obscuro, tão violento, tão desumano, que não se enxerga e não há dúvidas. É pelo medo de perder o outro. Não se pensa nas outras pessoas que correm riscos. Nunca muda. Um sempre machuca o outro. Não se procura ser melhor. Parece que não dá tempo de fazer tudo do modo certo. Todos nós precisamos um do outro. Mas cada um só quer mais que o outro. Constrói-se muito em castelo de areia. Quando chegar o tempo em que essa base mudar, quando o homem e a sociedade voltar para si mesmo e manter os pés descalços sobre a terra, e olhar para as nuvens e o céu azul, perceberá que pode voar. Voar como pássaros, revezando a liderança. Que eu gostaria de ter uma boa visão do momento em que o mundo alcançasse a civilidade, a história. Essa história voltaria a fazer sentido. O mundo hoje apresenta, como muitos já falaram, entre suas características, a violenta velocidade das mudanças, os rápidos avanços nos campos do conhecimento, especialmente na ciência e na indústria, que desencadeiam um crescimento e desenvolvimento material sem precedentes na história da humanidade. Mudanças essas que vêm, por sua vez, provocando mudanças no modo como as pessoas vivem, aprendem, trabalham, fazendo muitas vezes com que o homem deixe de se relacionar consigo mesmo e com o outro. Mudanças sociais, econômicas, políticas, culturais e históricas nos mostram a necessidade e urgência de cada um voltar-se para si mesmo, no sentido de conhecer a si, de conhecer o outro, mas sempre nos deixamos contagiar pela opinião dos poderosos que possuem conhecimento restrito e a história volta a repetir. Esses homens egoístas e violentos, que se haviam aproveitado avidamente dos frutos do conhecimento, nos cobriram de ameaças e de ofertas de suborno, irresistíveis para almas fracas. E mais uma vez,
Fomos vítimas de nossa própria ignorância. A luta pelo conhecimento foi ganha por intermédio da dúvida. O conhecimento está ligado às dúvidas. Enquanto continuar com afirmações antigas, a humanidade não será capaz de desenvolver novas descobertas. A violência do homem tem suas origens no declínio do corpo, nas imperfeições das nossas leis, nas nossas exigências de satisfação, de não poder estarmos sozinhos e no esquecimento de nós mesmos. Surge o jogo, a dissimulação, a ignorância e as máscaras. Vocês estudam para quê? Vocês estudam para quê? Vocês trabalham para Vocês quê? trabalham para quê? Eu sustento que a única finalidade do do conhecimento, da ciência, está em aliviar a miséria da existência humana. E se os que acreditam que basta acumular conhecimento sem mais novas buscas, de nada valerá. Com o tempo é capaz que tudo seja descoberto, e mesmo assim, o seu avanço há de ser apenas um avanço para longe da humanidade. O precipício entre vocês e a humanidade pode crescer tanto que ao grito alegre de vocês, grito de quem descobriu alguma coisa nova, responda a um grito universal de horror. Nessas condições muito particulares, a convicção de um homem pode causar grandes abalos. Prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. Consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. Darei aos meus mestres o respeito e reconhecimento que lhes são devidos. Exercerei minhas ações com consciência e dignidade. Manterei por todos os meios ao meu alcance a honra e as nobres tradições. Os meus colegas serão meus irmãos. Não permitirei considerações de nacionalidade, raça, partido político, posição social se interponham ao meu dever. Guardarei respeito absoluto pela vida desde seu início, mesmo sob ameaça, e não farei uso dos meus conhecimentos contra as leis da humanidade. Faço essas promessas solenemente, livremente e sob a minha honra. Faço essas promessas solenemente, livremente e sob a minha honra. Se tivéssemos inventado alguma coisa como juramento hipocrático, o voto de utilizar o saber seria para a vantagem da humanidade. No entanto, o conhecimento foi entregue aos poderosos para que lhe usassem e abusassem, conforme lhes fosse conveniente. Há homens que chegam onde chegam, porque são inigualáveis quando se trata de moldar o mundo e os outros à vontade deles, de criar histórias, de comover corações e mentes. Mas a história que mais convence é aquela que no vilão no centro dela. E quando há vilões que se encontram os dois lados da história, então tudo está perdido. Eles são de grande valia para nós, mas devem ser compreendidos por nós para não caírem em ruínas. Ariadne, com a ajuda dos conhecimentos de Dédalo, pôde ajudar Teseu a entrar e sair do labirinto com apenas um novelo de linho. Precisamos de muito pouco e este pouco está ao alcance de nossas mãos. Mas se não tivermos esse pouco, a aventura no labirinto não nos dará esperanças. A matéria-prima para o fio de linho foi colhida nos campos da imaginação. Séculos de agricultura, décadas de diligente seleção e o trabalho de numerosos corações e mãos entraram na fiação, na separação desse fio resistente. Além disso, nem precisaremos correr os riscos da aventura sozinhos, pois os heróis de todos os tempos nos precederam. O labirinto é totalmente conhecido. Temos apenas que seguir o fio. E ali, onde pensávamos encontrar uma abominação, encontraremos uma divindade. Onde pensávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde pensávamos viajar para o exterior, atingiremos o centro da nossa própria existência.
E onde pensávamos estar sozinhos, estaremos com o mundo inteiro. E eu ouvi vinda do templo uma grande voz que disse aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro anjo, e derramou sua taça sobre a terra. Se fez chaga maligna nos homens, tinha o sinal da besta e adoravam sua imagem. E o segundo anjo derramou sua taça no mar, que se fez em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. O terceiro anjo jogou sua taça nas águas, nos rios, que se tornaram em sangue. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e lhe foi permitido que abrasasse os homens com fogo. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e eles mordiam suas línguas de dor. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram, para que lhe preparasse o caminho dos reis do Oriente. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e ouviu-se uma grande voz, vinda do trono, do céu, dizendo: Está feito! E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. A grande cidade divideu-se em 3 partes. As nações caíram para receberem o sangue da ira de Deus. E sobre os homens caiu uma grande chuva de pedra, e os homens blasfemaram de Deus por causa das pragas, pois sua praga era muito grande. Eu não acredito nisso. Não, eu não acredito nisso. Eu vivo num mundo violento de concepções. Encontro-me enclausurado em meus pensamentos e fantasias. Eu tenho e agora eu vou acabar com tudo isso. E o que você está esperando? Pelo conhecimento, Está querendo garantias? chame como quiser. Porque as razões se escondem em promessas e milagres que não podemos ver. Como podemos acreditar que tudo vai mudar se não acreditamos em nós mesmos? Você está me compreendendo? Sim, eu estou compreendendo. Eu quero conhecimento, não crenças e presunções. Quero que Deus estenda as mãos para mim, que fale comigo. Eu chamo no escuro, mas parece que ninguém ouve. Talvez não exista ninguém. A vida é mesmo um horror. Ninguém consegue conviver com a morte iminente e no medo de tudo. As pessoas quase nunca pensam na morte. Mas um dia terão que enfrentá-la, um dia terão que olhar para essa escuridão. Sim, um dia. Então, temos que imaginar como é o medo chamado por uma imagem que venha nos confortar. Está com medo? A minha vida tem sido de eternas buscas, dúvidas, questionamentos, guerras, conflitos, lembranças, recordações. Não falo isso com amargura, como os que vivem assim. Eu quero usar o tempo que tenho para fazer algo de bom. O que é preciso fazer para fugir da dor? Olhar para o horizonte
Pensar no bem e no mal? Ou apenas no vazio? No vazio. Não pode ser. Estou vendo o outro lado da lua. Não. Estamos impotentes, pois sabemos o que aconteceu. Estamos continuar a ver tudo diante de nós. Nunca saberemos de nada. Eu não sei de nada. Você mudou? Agora consigo ver que é você. Em algum lugar, no seu olhar, em algum lugar na sua face, escondido e assustado, está o outro. Não me reconhece mais. Você também mudou? Agora eu consigo ver quem é você. Em algum lugar do seu olhar, em algum lugar da sua face, escondido e assustado, está o eu. Tudo está terminado, eu estou cansado. Se arrepende dessa experiência, dessa viagem? Não me arrependo de nada, mas estou um pouco cansado. Não me arrependo de nada, mas estou um pouco cansado. Tudo transcende tudo. Intimamente longe de si mesmo. Infinitamente o universo a si mesmo existindo se ilude. Tudo transcende tudo. Intimamente longe de si mesmo. Infinitamente o universo a si mesmo existindo se ilude. Tudo transcende tudo. Intimamente longe de si mesmo. Infinitamente o universo a si mesmo existindo se ilude. O inevitável outro lado da lua. Boa noite, pessoal. Obrigado por assistir. Obrigado pela presença de todos. Dizer que esse espetáculo faz parte da Lei de Incentivo de Jacareí, tem o apoio institucional da Fundação Cultural de Jacareí e tem patrocínio da BASF. Agradeço a presença de todos, tenham uma boa noite e obrigado novamente.